Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da VTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos utilizando aqui o plenário da Câmara como cenário deste programa para conseguirmos aí manter o distanciamento social, né, e garantir aí a segurança para fazer este programa sem a máscara, né? Nossas máscaras estão aqui, então a gente tirou agora para fazer esse programa e com toda a tranquilidade para que a gente consiga realmente fazer com muita segurança. Estamos recebendo no TVL Comunidade hoje, sabe quem? O delegado da Receita Federal aqui da cidade de Blumenau, o doutor Daniel Carlos. Tudo bem, Daniel Carlos? Prazer tê-lo conosco. Tudo jóia, Marcão. É sempre um prazer aqui na TVL para a gente falar um pouquinho aí do nosso imposto de renda, que iniciou agora 1º de março e termina 30 de abril. Aí. Então, falando de imposto de renda, quais são as novidades para esse ano? Então, as novidades não mudaram muito com relação à parte do quantitativo, quem é obrigado, esses valores permanecem. Foram feitas algumas alterações, a principal mudança que o contribuinte precisa ficar atento é com relação ao auxílio emergencial, tá? Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial, esses valores a pessoa vai ser obrigada a fazer a declaração do imposto de renda esse ano, tá? E também, né, pela legislação do auxílio emergencial, ele vai ter que fazer a devolução do auxílio emergencial. Então, essa é o principal detalhe que o contribuinte precisa estar atento neste ano. Então, gente, quem recebeu acima de R$ 22.847,66 e, porventura, acabou se inscrevendo e recebeu o auxílio emergencial no ano passado, vai ter que devolver. Como é que faz? Isso, essa devolução é referente àquela parcela dos R$ 600 Sim. ou a cota dupla de R$ 1.200. Aquela residual, aquele auxílio emergencial residual de R$ 300, esse não há necessidade de devolução, tá? Conforme foi escrito na MP 1000 de 2020. Tá? Como é que vai fazer essa devolução? No momento que ele preencher a sua declaração de imposto de renda, o programa gerador da declaração já vai buscar essa informação no site do Ministério da Cidadania, que é o ministério responsável por fiscalizar isso, e a Receita Federal já vai disponibilizar o DARF da devolução desse auxílio emergencial, caso, né, o contribuinte queira fazer a devolução naquele momento. Uhum. E se não fizer? Se não fizer, essa informação vai estar disponível para o Ministério da Cidadania, que ele que vai fazer a checagem e a fiscalização dessa irregularidade. Então, num primeiro momento, não cairia em malha fina. Ele seria cobrado posteriormente pelo próprio Ministério. Isso. A malha fina é só referente a questões tributárias, tá? Com relação à obrigatoriedade de entregar a declaração, isso também pode gerar alguns problemas para o contribuinte, tá, Marcão? Então, por exemplo, ele é obrigado a efetuar a sua declaração porque ele atingiu outros rendimentos ali acima de R$ 22.847,76. Atingiu aquele limite e recebeu auxílio, ele já é obrigado a entregar a declaração. Se porventura ele não entregar a declaração do imposto de renda, a Receita Federal faz esse batimento no final do período da declaração e esse contribuinte pode entrar em lista de omissos. Entrando em lista de omissos, esse contribuinte pode gerar uma pendência cadastral nele, no CPF dele, aí gera todo aquele problema na rede bancária, com movimentação das contas financeiras, com problemas de conseguir empréstimo, então gera essa pendência que dificulta um pouco a vida do contribuinte. Certo. Uma das grandes perguntas aí, das dúvidas aí das pessoas é justamente quem realmente deve fazer a declaração. E se os idosos devem fazer declaração também ou são isentos?
Então, Marcão, quem precisa fazer a sua declaração do imposto de renda? Então, quem recebeu rendimentos tributáveis no ano calendário de 2020 acima de R$ 28.559,70. Por exemplo, aquele contribuinte que recebeu também rendimentos isentos, né, rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou não tributados, acima de 40 mil, o contribuinte também precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, de fundo de investimento, ele recebeu dividendos, né, porque ele é acionista. Então, o somatório de todos esses rendimentos, se atingiu 40 mil, também deve fazer o imposto de renda. Quem tem a posse, propriedade de bens, direitos, acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2020, também deve fazer a sua declaração do imposto de renda. Quem fez operações em bolsa de valores, quem teve ganho de capital, e a gente acabou de falar, né, agora há pouco, do auxílio emergencial, também deve fazer a sua declaração do imposto de renda. Agora, o idoso, Marcão, o idoso, se ele se encaixar dentro desses requisitos, ele deve sim fazer a sua declaração do imposto de renda. Lembrando que o idoso também tem uma cota de isenção, né, no valor lá de R$ 24.751. Então, ele é obrigado. Ele é obrigado, sim, adentrar dentro, ultrapassar esses limites que a gente acabou de comentar, e veio uma facilidade no programa gerador da Receita Federal agora, que o idoso, ao preencher a sua declaração, o próprio sistema já vai distinguir ali a parcela de rendimentos tributáveis dele, que é isenta, essa parcela. Então, ele não precisa ficar preocupado com essa verificação aí, né, no final da declaração. Tá certo. Delegado Daniel Carlos, dos questionamentos das pessoas, aquelas pessoas que investem em criptomoedas, né? Até então não tinha onde declarar, existia uma lacuna nesse sentido. Como é que está? Quem investe em criptomoedas, por exemplo, como é que faz para declarar imposto de renda? Esse foi um pedido, né, do ano passado, porque realmente quem tinha criptomoedas como ativo, ele não conseguia declarar especificamente criptomoedas, ele tinha que declarar lá na aba bens e direitos em outros bens e direitos. Agora foi feito um código específico, código 81, 82, para o contribuinte declarar esses criptoativos. Então, tanto bitcoins como outras moedas aí, digitais, o contribuinte agora ele pode sim declarar essa moeda digital deles sem problemas. No ano passado, com o advento aí da pandemia de Covid-19, muitas pessoas acabaram buscando a iniciativa privada para fazer os exames, né? E também até mesmo algumas buscaram aí para fazer o tratamento. Como fazer aí a declaração de exames, o que realmente pode ser declarado, o que não pode ser declarado nesse sentido? Então, Marcos, antes de a gente adentrar na questão das deduções possíveis, né, para o imposto de renda, é bom a gente lembrar que existem duas formas de efetuar a declaração. Tem a forma simplificada, que o contribuinte vai ter 20% de dedução do seu rendimento tributado, tá? E tem a forma completa. Então, quem tem mais deduções, mais despesas, a gente recomenda que ele faça a declaração completa. Tá? Então, quem faz a declaração completa, ele pode usar várias deduções. As despesas médicas que você citou, tem dedução, né, total permitida, desde que comprovado com nota fiscal, né, o recibo identificando, né, aquele profissional. Tá? Outra dedução permitida é a questão das educação, né, despesas com instrução até o limite de R$ 3.561. Essa é uma dedução permitida. Dependentes, quem tem dependente, né, tem uma dedução de R$ 2.275. Né? Quem, por exemplo, aplica, né, aquelas previdências complementar PGBL, também é uma dedução permitida até o limite de 12% dos seus rendimentos tributáveis. Tá? Então, essa é uma dedução permitida. E uma dedução que todo ano a gente frisa, né, Marco, por questão da cidadania, da questão local, né, é as doações para o fundo da criança e do adolescente e também agora o fundo do idoso. Então, dentro da própria declaração, tem essa facilidade do contribuinte fazer essa doação até 3%
para o fundo da criança e do adolescente e para o idoso. Lembrando que essa doação não vai variar o valor que ele tem a receber ou a pagar. Tá? Então, por exemplo, o contribuinte fez a sua declaração e ele tem um valor a restituir de R$1.000, mas ele fez a doação de R$100, então ele vai fazer a doação lá de R$100, ele vai receber de restituição R$1.100. Então, aquele valor que ele doou vai ser somado ao valor da restituição dele. Da mesma forma que o contribuinte tenha, vamos supor, R$500 a pagar de imposto de renda no final da sua declaração e ele fez a doação de R$100 na sua declaração. Então, ele vai ter que pagar à União apenas R$400. Tá? Então, isso é um importante, né, alerta que a gente dá para a população. Ainda é muito pouco utilizado aqui em Blumenau, apenas 5%. Olha só. Né? Pouco. A arrecadação do ano passado, se eu não me engano, foi em torno de 320 milhões para esses fundos, tá? E tem um potencial enorme aí dentro da cidade. Então é importante que as pessoas busquem essa informação, se utilizem dessa informação, porque é importante essa doação. O dinheiro fica aqui já de imediato, não é, delegado? Isso, de imediato. Então, no momento da sua declaração, você preencheu, vai ter o DARF dessa doação, o contribuinte pode selecionar o fundo para ele quer. Eu quero o fundo de Blumenau. Blumenau tem fundo cadastrado, tanto da criança como também o do idoso. Tá? Então, nem todo município tem, mas de repente eu quero doar para um município meu natal lá. Aí ele seleciona lá o fundo que ele quer daquele município. Tá? E a Receita Federal, após o encerramento da declaração do imposto de renda, ele faz esse repasse diretamente aos fundos. Olha, bacana, hein? Eu quero falar sobre as arrecadações e sobre o trabalho da Receita Federal aqui na cidade de Blumenau. A gente sabe que tem evoluído bastante esse trabalho, existe um investimento muito grande para que esse trabalho aconteça de uma forma rápida, para essas informações cheguem de uma forma rápida e também a chamada dessas pessoas aconteça de uma forma mais rápida. Eu quero tratar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o delegado da Receita Federal, o Daniel Carlos. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, que estamos utilizando como estúdio, justamente para mantermos o distanciamento social e gravarmos esse programa aqui sem máscara. Estamos recebendo o Daniel Carlos, que é o delegado da Receita Federal. Como é esse trabalho feito pela Receita Federal na junção dos dados para que as pessoas acabem passando aí por uma fiscalização, por uma malha fina? A cada dia que passa existem mais investimentos em tecnologia. Como é que é feito todo esse trabalho, delegado? Então, Marco, a gente tem um sistema, o SPED, né, o Sistema de Escrituração Público de Escrituração Digital. Então, as empresas possuem várias declarações que tem que transmitir para a Receita Federal, né? Temos o E-Social, DCTF, as escriturações fiscais do IPI, né, IPI e ICMS, das contribuições, FD Contribuições, o diário dela. Então, assim, são várias declarações, tanto das empresas e da pessoa física agora, né, o imposto de renda. Então, assim, a Receita Federal faz o cruzamento de dados de todas essas declarações, tá? Recebe declarações, por exemplo, de cartórios, informações de imóveis, declarações de imobiliárias com informações de aluguel, pagamento de aluguéis,
tá? Recebe declarações de serviços médicos, né? A DEMED, que a gente recebe essas declarações, recebe declarações da própria pessoa física, né? De quem ela recebeu rendimentos, de quem ela pagou. Então, do cruzamento de tudo isso, a gente consegue verificar e relacionar esse contribuinte ou na malha fiscal ou não, na malha fina, né? Mais conhecida como malha fina. Tá? E isso também serve para as empresas, pessoa jurídica. Tá? Então, a gente faz essa verificação lá para fins de seleção de fiscalização. E me diz uma coisa, por quanto tempo a pessoa tem que guardar o documento comprobatório dessa declaração? Por exemplo, quem declarou o ano passado, né, ele pode guardar até quando esse documento que pode ser chamado pela Receita Federal para comprovar aquilo que ele declarou? Então, em regra, Marcão, são 5 anos. Se ele entregou a declaração, são 5 anos. Né? Se ele está, por exemplo, se ele recebeu a restituição dele, guardar durante 5 anos. Agora, se ele está em processo de litígio, já incidiu em malha, ele recebeu uma intimação fiscal, ele entrou com recurso, ele deve guardar os documentos dele até o final desse contencioso administrativo, até o final do processo administrativo. Tá? Da mesma forma, as empresas também. Tá? As empresas geralmente, né, têm a guarda durante 5 anos, agora com a escrituração no sistema público digital, então essa guarda fica lá nos arquivos digitais, né, nos bancos do governo, tá? Então essa guarda já é permanente. Tá? Mas assim, o que sustenta aquela declaração dele, ele tem que fazer guarda. Né? As notas fiscais, os comprovantes de pagamento, tudo isso, as empresas também devem guardar. Claro, se ela não tiver nenhum rosco, né, nenhum recurso administrativo referente a alguma escrituração daquela. Aqui na região de Blumenau, quantas declarações vocês acreditam que vão receber ou que está mapeado para receber? A expectativa para o imposto de renda são 98.200 declarações. Aqui de Blumenau? Só para Blumenau. E para a região? Para a região como todo, 240 mil declarações. Que são quantos municípios? São 47 municípios, Marco, vindo aqui da região ali de Brusque, né? Nova Trento, Brusque e até o Alto Vale do Itajaí, toda aquela região do Alto Vale do Rio do Sul. E uma expectativa de arrecadação de quantos? Então, a expectativa de arrecadação do imposto de renda, pessoa física, é em torno de 3% a 5%. Tá? Então, a gente tem a expectativa aí de 240 milhões, mais ou menos para toda a jurisdição, e aqui Blumenau em torno de 90 a 100 milhões. Isso de arrecadação? De arrecadação do imposto de renda. Tá? Lembrando que a arrecadação de tributos federais, ela engloba muito mais coisa, né? Tem as contribuições previdenciárias, tem PIS, tem imposto de renda da pessoa jurídica, COFINS, IPI. Então, a jurisdição, ano passado aqui, de tributos e contribuições federais, impostos e contribuições federais, foi em torno de 7 bilhões 845 milhões. Isso na região ou Blumenau? Região toda. Região Blumenau, toda, 7 bilhões? Blumenau em torno de 2 bi e 900. Certo. O Blumenau tem uma boa parte da fatia de toda a região. Em torno de 35% da jurisdição vem do município de Blumenau. Brusque também tem uma arrecadação representativa, região de Timbó e Rio do Sul. Certo. Além de todo esse trabalho que vocês fazem, das declarações, existe também todo um trabalho de fiscalização que é feito. E vocês aqui da jurisdição de Blumenau também têm trabalhado em conjunto com outras delegacias também e feito um trabalho nos portos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Sim, esse trabalho conjunto está cada vez mais sendo incentivado, Marcos, por questões também de pessoal, né? A Receita Federal, desde 2014, não tem um concurso público para fazer a reposição dos seus quadros das pessoas que vêm se aposentando. Então, essas forças-tarefa envolvendo mais delegacias e alfândegas é importante para a gente tentar manter a nosso risco, né, e a segurança no comércio internacional que você falou da parte aduaneira. Então, a gente está com uma equipe estadual, temos uma equipe estadual, nós temos servidores aqui em Blumenau que atuam nessa equipe de vigilância e repressão aduaneira.
fazendo trabalhos em portos, estradas, fronteira terrestre e estabelecimentos comerciais, que eventualmente, né, comercializam produtos de origem, né, duvidosa, descaminhados ou contrabandeados. Tá? Então, a gente faz um trabalho de seleção, tá? Esse trabalho de inteligência é feito, né, pelos sistemas, denúncias. Então, você consegue reunir todas essas informações, faz um trabalho de mapeamento desses possíveis estabelecimentos, possíveis, né, infratores e faz uma operação, né, teoricamente um pouco mais, né, certeira, né, realmente nos indivíduos que necessitam, né, que estão, né, eventualmente com essa parte irregular aduaneira. É um trabalho que faz constantemente aqui, né? Sim, constantemente. No ano passado fizemos 45 operações, só fruto dos servidores de Blumenau, mas agora com essa equipe conjunta a gente não quer só em quantidade, mas também quer melhorar a qualidade da informação. Então, se a gente tem mais servidores fazendo esse trabalho de inteligência em rede, isso aí facilita muito a identificação desses infratores aí, Marco. Delegado, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esperamos ter tirado aí de bastante dúvidas das pessoas, dos contribuintes com relação ao imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda pessoa física, ele encerra no dia 30 de abril, né? É isso? Isso, 30 de abril. Dia de abril, né? E então é importante que as pessoas se agilizem e não deixem para a última hora. Prazer tê-lo conosco sempre. A Receita Federal que agradece o espaço concedido aí na TVL, Marcão. Um abraço. Um abraço. O Daniel Carlos, que é o delegado da Receita Federal aqui da cidade de Blumenau. Com ele estamos encerrando aí o TVL Comunidade. Voltaremos na semana que vem entrevistando e trazendo outro assunto para você, telespectador. Um abraço a todos. Até lá.